Oi, pessoal, estamos iniciando mais um podcast, Next Play, seu espaço com gente de gestão. Eu sou a Gabi, eu trabalho na parte de recrutamento e seleção e também fico na frente dos KPIs. Aqui na Next, a gente entende que o mundo do comércio exterior, né, esse cenário já é bastante desafiador e cuidar de quem faz tudo acontecer é muito importante. Então, o nosso papo de hoje é sobre saúde mental no ambiente de trabalho. É um assunto que é super importante e a gente não podia deixar de falar. Então, vou apresentar para vocês nossos convidados. Luciane. Olá, um prazer estar aqui. Eu sou Luciane Gobo Brandão. Atualmente trabalho na Universidade do Vale do Itajaí, coordeno o curso de psicologia e trabalho com saúde mental há uns 36 anos, né? Por isso, é um privilégio estar aqui hoje, né? Falar de um assunto tão importante, tão relevante para a nossa sociedade, em todas as atividades profissionais. E essa iniciativa, principalmente da Next, de estar promovendo um assunto tão delicado, é fabulosa, né? E por isso a gente está aqui hoje, e nesse bate-papo que acho que vai ser muito legal, né? As nossas trocas, as nossas experiências. Com certeza. Matheus. Oi, pessoal, eu sou o Matheus, trabalho na importação marítima ali na Next, e é uma honra para mim também participar do podcast, espero contribuir de uma maneira bem bacana e didática aí para a discussão. Bru. Oi, pessoal, eu sou a Bruna, faço parte do time de gente de gestão aqui da Next. Fico à frente da área de treinamento e desenvolvimento de novos projetos. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, eu percebo que falar de saúde mental ainda é um grande tabu, né? Na minha percepção, depois da pandemia, a gente tem falado mais sobre isso, né? Mas ainda causa um desconforto, né? Ainda não é uma coisa que a gente fala na mesa de um bar, assim, com tanta naturalidade. Bru, por que você acha que a gente tem esse medo de falar, né? Por que você acha que ainda existe esse tabu? Começamos com um assunto de milhões, né? Sim. Super em alta. Bom, primeiramente, eu acho que isso está muito ligado à nossa cultura, né, raízes. Se a gente olhar para a linha do tempo da saúde mental, lá no início, né, pra gente não se aprofundar também, só dar uma pincelada, né, quando a gente olhava para a saúde mental, quem tinha algum transtorno, algum comportamento que não era comum, né, era visto como algo sobrenatural, ou até mesmo questão de bruxaria, né? Era taxado como louco, né? Isso, exatamente, era taxado como louco. E já evoluímos muito, né, mas hoje ainda, infelizmente, a sociedade carrega um pouco disso, né, de que saúde mental é mimimi, de coisa que é coisa pra doido, né, que é só isso, vai passar, né, então a gente carrega um pouco disso, só que só a forma que a gente fala, né, é um pouquinho diferente nesse sentido. O gancho da Bruna, quando a gente fala de saúde mental, né, e esse olhar da sociedade sobre esse olhar negligenciado sobre a saúde mental, porque ele vamos falar sério, é negligenciado. As pessoas estão muito mais preocupadas. A gente tem tanto investimento, por exemplo, na área da estética, a gente tem tanto investimento na área de aumento de performance física, né, e pouquíssimo investimento na saúde mental. Né? Como a Bruna bem falou, historicamente, se a gente olhar, por exemplo, os recursos que se tem hoje para as doenças mentais medicamentosos, eles são os mesmos da década de 70. Se a gente pensar os recursos que nós temos hoje para harmonização facial, eles não são os mesmos do ano passado. Né? Não para de aparecer um novo, né? De coisas novas. Então, porque esse olhar para a saúde mental, ele sempre foi deixado de lado. Porque ele remete ao quê? E vamos falar de trabalho? Ele remete à fraqueza. Sim. Né? Então, e o medo de perder o emprego, né? De prejudicar a carreira também. Então, eu chego, por exemplo, no RH, eu digo que eu tenho diabetes, né? Ou que eu estou com algum problema cardiológico. Meu Deus, legal, está tratando, está aferindo a pressão, quem é o seu cardiologista? Agora, se eu chegar dizendo que eu estou com depressão, né? Ou que ansiedade. Ou que eu estou com ansiedade, mas o que está acontecendo? A tua vida é tão boa, você tem tudo, né? Então, está sempre ligado a esse estigma de que a gente precisa produzir e precisa produzir bem,
Então, a gente tem que estar sempre bem. Por outro lado, a gente tem uma cobrança social para estar sempre bem. Sim. Sempre feliz, sempre bonito, sempre arrumado. E sempre entregando o melhor, entregando o melhor e tendo sucesso em tudo que você faz. Em todas as áreas, né? Se você é estudante, você tem que ser o melhor estudante. Se você faz podcast, você tem que ser o melhor. Se você é cozinheira, você tem que ser a melhor. Se você faz crossfit, pega o maior peso. O maior peso, né? A coluna vai embora, né? E aí vai embora, né? E as pessoas até perdem a noção dessa realidade, né? Então, de fazer as coisas que estão na moda, né? De seguir a moda, de comer o que está na moda, de vestir o que está na moda, de se exercitar o que está na moda. E até mesmo de escolher trabalhos que estão em alta. Sim. Né? Tomara que falar sobre saúde mental também vire moda, né? Sim. Para que a gente possa cortar esse estigma de vez. Isso é uma tendência, né? A gente, como você bem falou, né, Gabi? Depois de que a gente levou um grande susto, né, e que a gente percebeu que estar sozinho, a solidão, em alguns momentos, ela é temerosa, as pessoas passaram a se preocupar mais com os relacionamentos, com o convívio. Com autoconhecimento também, né? Com autoconhecimento, com aqui e agora, né? Todos nós nos obrigamos em algum momento a estar sozinhos, né? E estar sozinho conosco tem que ser algo saudável, né? Aprender a lidar com você, Exatamente. Né? Te colocar em primeiro lugar, aprender a cuidar de você. Porque eu só vou conseguir cuidar do outro, a gente discute muito isso na psicologia, né, Bru? Eu só vou conseguir cuidar do outro quando eu estiver bem. Eu não me atiro no mar se eu não sei nadar. São dois que vão morrer afogados. Né? Verdade. E alguém aqui já passou por algum momento, assim, algum momento de problema de saúde mental? Quer compartilhar um pouquinho a história com a gente? Bom, eu já passei por isso há alguns anos atrás, em uma outra empresa que eu trabalhei. Até na época foi um grande problema, porque eu não tinha essa preocupação, inclusive eu não tinha essa consciência de que aquilo que estava passando, que estava acontecendo na minha vida profissional e que acabou afetando a minha vida pessoal também, era um caso sério de saúde mental que poderia ter sido tratado e até mesmo evitado, quem sabe. Mas foi uma época bem conturbada, que eu estava trabalhando demais, com uma demanda extremamente alta de trabalho e simplesmente eu achava que era só estresse, que eu tinha que abaixar a cabeça e continuar trabalhando para fazer o meu melhor e que isso ia passar. E, infelizmente, ele não só não passou, como acarretou em algumas consequências no futuro depois. Então, foi um período bastante atribulado, que, inclusive, a minha esposa me confidenciou depois que passou todo esse período que ela tinha pensado em me deixar na época, porque eu era uma pessoa completamente diferente da pessoa com quem ela começou a conviver. Então, foi um período, assim, que realmente, se eu tivesse olhado para trás e para dentro de mim mesmo, tivesse procurado ajuda, as coisas poderiam ter sido bem diferentes, eu poderia ter passado, assim, de uma maneira um pouco mais saudável por isso. Mas, graças ao estigma, à falta de conhecimento, à falta de informações mesmo sobre isso, eu acabei passando por isso da pior maneira possível. Deu tudo certo, que com sorte e muito apoio da minha família e da minha esposa, eu consegui passar por isso. Mas foi um caso bem difícil, assim. Então, talvez se falasse mais sobre isso, né, até nessa própria empresa, talvez teria conseguido te ajudar naquele momento, né? Mas por ser uma coisa que a gente ainda é um tabu nos dias de hoje, ainda falando do passado, né? E tem uma história que a gente traz enraizada aí culturalmente, e até um erro que foi ensinado pra gente, que a gente tinha que separar a nossa vida profissional da vida pessoal. Isso é uma mentira. Sim. Tá? Porque o ser humano não é um disjuntor, não tem um disjuntor que chega em casa, ele desliga o que aconteceu na empresa, tá na empresa, desliga o que... Não existe isso. Né? E até as nossas escolhas de vida, as nossas escolhas profissionais, elas estão diretamente ligadas à nossa visão de mundo. Né? O que a gente quer desse mundo? E o que eu quero, por onde que eu posso trilhar? Pelo meu trabalho, então, será que eu consigo atingir essa visão de mundo? Né? E essa coisa de que você tem que estar sempre bem, tem que estar sempre produzindo. Hoje as empresas elas estão tomando mais consciência dessa relação pessoal-profissional, né? Que não é uma dualidade, é um conjunto.
Porque você reflete. Se você sai mal do trabalho, quando você chega em casa, as pessoas que te amam, elas estão ávidas por saber como foi o teu dia, querendo saber como você está, curtir alguma coisa contigo, e você não está bem para isso, né? O inverso também, né, se discute com a sua esposa, você sai mal de casa, quando você chega no trabalho, você não tem aquela entrega, porque você aquele pensamento, ele tá lá, ruminante, né? Você tá pensando porque você faz até o trajeto de quando você voltar, o que você vai falar, como que vocês vão se acertar. Ela tinha razão, eu razão, e daí assim, dá razão pra ela, como é que eu vou dar razão pra ela sabendo que ela tem razão, né? Como é que eu vou me redimir disso, né? Você vai fazer isso? Aí, entende? E ninguém ensina isso pra gente. E aí, lamentavelmente, acontece muitas vezes dessa forma, pela dor, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente principalmente tem que falar da prevenção, para não ficar batendo na tecla depois da doença mental. Sim. Agir antes, né? Porque evolui, né? Evolui. Uma crise de ansiedade, ela pode evoluir para um transtorno de ansiedade, uma relação contínua de estresse, ela pode virar burnout, né? E que pode levar à despersonalização, e que pode levar, inclusive, à ruptura, muitas vezes, né? Numa crise muito forte, as pessoas rompem. E aí você se dá conta, meu Deus, como é que... Não fui eu que fiz isso. Não, foi você quem fez isso. No momento de crise, você agiu assim, 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 né? A gente brinca um pouquinho, né? Até quando a pessoa bebe um pouquinho demais, e ela se passa, e ela depois não se dá conta do que ela fez, né? Mas ela fez, estava ali. Talvez o álcool, e esse é um outro problema que a gente está tendo em relação à saúde mental, que uma forma das pessoas extravasarem, né? É o happy hour estendido, né? Que ele não é só um happy hour, ele é um happy hour, happy night e né? Só para no outro dia. Happy morning, vai até outro dia, né? Tem gente que se perde no happy hour. E uma maneira de extravasar toda a ansiedade, não pode ser isso, né? Tem que ser um momento para você estar lá, você curtir, você confraternizar com seus amigos, mas não pode ser uma válvula de escape para os seus problemas, né? Porque a gente não pode depositar no álcool e também outros químicos como uma mola para salvar esse pique que ou para aliviar, ou para aliviar essa dor. Porque, e aí tem uma coisa, quando a Bruna fala de aliviar, tem uma coisa que as pessoas esquecem. A gente, inevitavelmente, nós vamos se deparar com sofrimento. Em vários momentos. Sim. Não existe essa felicidade, esse estado de felicidade permanente. Isso, né? Faz parte. Faz parte. E lidar com o sofrimento é muito importante, né? Lidar com os nossos problemas. Eu tenho problemas, todos nós temos problemas. Mas a forma como a gente encara os nossos problemas, elas são fundamentais. A estrutura que a gente tem para encarar os nossos problemas, ela é decisiva, né? Que maravilha, hoje você está aqui, você está podendo contar, trazer esse relato, né? Eu sempre digo de peito aberto, porque para muitos ainda, principalmente sendo homem, né? Para muitos ainda é uma vergonha assumir a fragilidade emocional. É uma vergonha para muitos assumir que não está dando conta de determinadas coisas, de determinada situação. E isso é momentâneo. Mas para o homem não foi ensinado para ele que é um momento que vai passar. Não, porque ele tem que ser bom o tempo todo, ele tem que ser firme o tempo todo, ele tem que ser forte o tempo todo. E eu sempre digo que muitas vezes é muito mais sofrido até para o homem do que para a mulher, porque ele foi preparado para ser o forte. Né? Dar conta da casa. Não falar sobre sentimento. Não pode chorar. Tá sentindo. Com certeza. Verdade. Se a gente, trazendo a perspectiva masculina, né, nessa mesa só de mulheres, eu não poderia concordar mais, porque eu tenho exemplos próximos de mim, inclusive da minha família, de homens que simplesmente nunca se abriram sobre qualquer assunto, não só sobre emoções internas, mas qualquer coisa. Não demonstram sentimentos, não demonstram que estão mal, e simplesmente se negligenciam e acabam por sofrer com problemas de saúde mais sérios, ou até morrendo. Eu tive tios meus próximos que tinham problemas sérios de saúde, diabetes, problemas de coração, e simplesmente não falavam nada para a família, e quando resolveram se tratar já era tarde demais. Então,
vem muito mesmo infelizmente, dessa cultura que eu não gosto de falar cultura porque a gente precisa mudar a cultura, né? A cultura parece que é algo que é enraizado, que é algo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, das nossas tradições. E eu acho que isso deveria ser quebrado, deveria ser mudado com mais frequência. Então a gente fala que alguma coisa é cultural, a gente, né, não pode trazer isso como um dogma, como uma verdade absoluta. Então acho que a gente precisa mudar, trocar esse paradigma para a gente poder falar mais sobre saúde mental masculina e do ser humano também. E à medida que a gente vai falando mais, a gente vai também mostrando para as pessoas que é um processo natural. Exatamente. Né? Não naturalizar o sofrimento, não é isso, né? Mas que falar sobre o sofrimento é importante, né? Sobre o que sentimos, como as coisas nos afetam, né? E como eu também afeto as outras pessoas com o que está acontecendo. Porque se você não tem um diálogo com a sua esposa, por exemplo, né, ela fica no imaginário dela o quê? Isso ocorre nas nossas relações de trabalho. Adoece a outra pessoa também, né? Porque fica pensando em 1000 possibilidades, o que poderia ser, o que pode ser. E às vezes não é nada, ou às vezes sim, pode ser muitas coisas, né? Por isso a relação com o gestor, né? E a gente está falando de gente, né? A relação com o gestor, ela é fundamental. Que eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu não sou tão nova assim. Tenho 50, vou fazer 52 anos. Eu trabalho desde os meus 14 anos. O trabalho não mata ninguém. O trabalho não adoece. O trabalho não adoece. O que adoece são as relações. O que adoece forma que a gente lida é o também, ritmo, né? O que adoece é como a gente absorve as coisas também. Porque, às vezes, a Bruna fala algo e eu pego pra mim como tão intenso aquilo, e ela não foi tão intensa na fala dela. Eu que intensifiquei. Às vezes a Gabi ela é mais direta na sua fala, né? E eu acho aquela direção dela, o tom, às vezes, da voz, agressivo, mas eu nunca falo pra ela, eu vou consumindo aquilo. Às vezes meu gestor quer me cobrar coisas que naquele momento eu não tenho condições de fazer, de aquela entrega. Mas, por outro lado, eu também não falo que eu não tenho condições. Ele tá achando que tá tudo bem. É que a gente também é acostumado a... não posso pedir ajuda, né? Vão achar que eu não estou entregando meu trabalho, vão achar que eu estou fazendo errado. E você vai indo, né? E vai virando uma bola de neve. E no final, você já tá naquele ciclo, é difícil conseguir sair também. É aquela questão, né, Gá, de querer ser forte sempre, né? A gente não é forte o tempo todo. Sim. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? A gente precisa chorar, a gente precisa ficar bravo. Não tem como você gostar de todo mundo também. Isso é uma mentira, né? Você vai se identificar com as pessoas que têm os mesmos princípios que o teu, que tem uma visão de mundo muito parecida com a sua, né? Que tem um ritmo muitas vezes parecido com o seu. Mas tem coisa que não dá, não desce. Cumprimento. O santo não bate. Não bate. O famoso santo não bate. Você é educado, mas não precisa, né, fingir. Ser amigo, né? Uma coisa é respeitar, conviver. Sim. Então, é muito isso, assim, ó. E as redes sociais vêm, de certa forma, vêm incentivando muito isso, sabe? Eu digo até insanidade. Elas são maravilhosas, a gente se conecta com o mundo, a gente se conecta com as pessoas, né? Mas elas não podem ser uma exposição de tudo que você faz, né? Elas não podem ser um meio para você cutucar o outro. Adoece muito, né, as pessoas. Isso, né? Mentalmente falando, né? Um meio Você de está sempre se adoecimento. comparando Sim. com o que você está vendo O lá. tempo também que você fica, né? Um tempo atrás eu fui numa festa de uma empresa. A empresa preparou uma super festa, muito legal para todo mundo. Tava todo mundo Cada um no seu celular. postando o que estava acontecendo, e interagindo mesmo, muito pouco, né? Sim. Então a gente precisa pensar como é que a gente promove essa saúde mental. Os movimentos não são muito grandes, né? Eu sempre digo, igual criança, você não precisa oferecer o brinquedo mais caro. Você precisa oferecer atenção.
Até porque no final ele vai querer a tampinha da garrafa, né? Fazer isso o que ele vai botão, brincar no final. exatamente, né? Esses tempos a gente estava numa escola, numa ação com os alunos da escola. A gente foi ensinar a criançada a brincar de amarelinha, eles não sabiam, Nossa. né? Vocês têm Brinquei noção tanto, que é isso? voltava com o pé preto pra casa. Então, essas coisas simples, né? E a gente vê que nós estamos indo num movimento bacana, né? De repensar o consumismo, de repensar as nossas escolhas, né? Enquanto grupo profissional, de buscar cada vez mais essa coesão de que eu não tô mal, eu tô mal, o Matheus tá mal, ele se sentir confortável de chegar para a Bruna, de chegar para a Gabi e dizer assim, olha, eu não tô legal, tô passando por uma fase que não é legal, eu preciso do apoio de vocês, né? Tô com um problema na minha casa, ou sei lá, é na minha família, ou no meu trabalho, ou é na faculdade, né? Porque muitos, principalmente o pessoal do comércio, né, tem uma vida tripla, né? Trabalha no comércio, faz faculdade, faz o idioma, faz isso o quê. É muita coisa, né? Por conta do tempo, esse time que é para ontem, né? É tudo deadline. Então, de pensar um pouquinho, né? Enquanto coletivo, o que é possível fazer, né? E as práticas, a gente percebe que elas não são grandes, né? Gente, não tem coisa melhor do que uma coisa chamada disponibilidade. De você estar disponível para ouvir o outro. Não é eu chegar para o Matheus, oi Matheus, tudo bem? Aí ele fala, Lu, não, também. Mas vai passar. Eu não estou preocupada. Né? De criar uma conexão genuína, assim, com o outro, de saber como realmente tá. Não só, oi, tudo bem, e fica por isso, né? Mas assim, oi, Gabi, como é que tu tá? Como é que tá a tua família? Tá tudo bem, sabe? Se preocupar genuinamente e criar esse ambiente de confiança junto com o liderado, né? Eu acho que isso é muito importante. Até pegando o gancho, né? O que vocês acham que o líder pode fazer para apoiar a sua equipe, para estar presente ali com a equipe, com o seu time mesmo? Você faz uma pergunta e logo que você termina a pergunta, você já começa respondendo, né? Porque o líder, ele precisa estar presente. E esse presente, ele precisa estar aberto, ele precisa estar disponível, ele precisa ser genuíno, né? Ele precisa ser empático. E, gente, vamos falar sério. A empatia, no sentido real da empatia. A empatia, ela é uma habilidade cognitiva, né? Ou seja, quando eu digo que é uma habilidade cognitiva, é um esforço que eu estou fazendo, e esse esforço ele é mental, para me colocar no lugar do outro. E enxergar como o outro vê, como o outro vive, não como eu. Porque é muito fácil chegar, Matheus, mas eu, se fosse você, eu faria tal coisa. Mas eu não sou ele. Né? Eu sempre digo, a dor de uma pessoa que perdeu, sei lá, um pet. Né, para não ser tão triste. Um pet. Mas é bem triste perder um pet. Não, eu digo assim, tem coisas, né, mais impactantes. Sim. Um pet. Eu me sensibilizo. Porque a minha vira-lata tá lá, firme e forte. Eu chego em casa, até eu mordi minha língua, porque eu disse que eu nunca queria cachorro em casa. E ela tá lá me esperando. Te conquistou. Muito, muito. Ela tá lá me esperando. Né? Aí quando o Matheus disse para mim, Lu, não vou conseguir trabalhar hoje, porque infelizmente, né, meu amigo de estimação faleceu, né, meu cachorro e tal. Não vem trabalhar porque teu cachorro morreu? Gente, é o ser da família. Né? Hoje, ali a companhia para todas as horas. Um pet é isso. Né? E aí eu não estou sendo empática, eu estou julgando, né? É juízo de valor isso. Então a gente desenvolver essas habilidades, né, requer treino, requer fala, requer disponibilidade, requer verdade, porque assim, não tem problema chegar para a Bruna e dizer assim, não estou conseguindo te entender. Eu não consigo entender isso que você está, né? Me explica melhor.
Não consigo entender o teu dilema. E ela vai falar. E claro que quando eu abro para ela falar, ela também se sente melhor, porque eu estou realmente interessada. Eu não entendo, eu quero saber o que está acontecendo. Acho que é criar um ambiente seguro, né? Que a pessoa se sinta confortável para falar sobre realmente o que está acontecendo, o que está sentindo, né? É a segurança psicológica que a gente fala, Sim. né? Que é pouco exercitada. Uhum. Então, eu me sinto segura no meu trabalho quando eu tenho essa liberdade, né? Quando eu sei também os meus limites, quando eu sei até onde eu posso ir, né? Porque eu tenho responsabilidade. E o meu líder, ele vai entender que eu tenho... A gente convive, ele sabe sobre as minhas entregas. Uhum. E, Matheus, até pensando na sua experiência, né? Você falou que você descobriu depois, né? Que Sim. você passou. Mas como você acha que os colegas poderiam ter te ajudado, até te alertado, talvez? Ou o próprio líder, né? Sim, nessa época que aconteceu, eu tinha essa visão de separar o profissional do pessoal. Então, eu não tinha uma convivência além do ambiente de trabalho com os meus colegas. Então, seria muito difícil para eles, por mais que a empatia deles estivesse afiadíssima no topo, eles perceberem e enxergarem o que estava acontecendo comigo. Entendi. Então, além de ter um ambiente de trabalho saudável e seguro, eu acho que mudar essa percepção de separar o profissional do pessoal teria me ajudado muito em deixar os meus colegas cientes, mesmo que indiretamente, do que estava acontecendo comigo. Porque se eu tivesse demonstrado, ou simplesmente nas minhas ações, na minha linguagem corporal, enfim, no meu semblante, se eu tivesse mostrado para eles que alguma coisa estava errada, se eles tivessem um mínimo de empatia, eles poderiam ter percebido que algo estava muito errado. E realmente estava. E eu só fui mudança de comportamento, né? Muito tempo depois que eu fui perceber que realmente aquele foi um período muito ruim, que estava dando tudo errado. Um pouco por essa falta de discernimento também, de que eu poderia ter me aberto mais com os meus colegas e até gestores. Não coloco toda a culpa na gestão naquela época do que tem acontecido. Mas isso poderia ter sido evitado se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje sobre esse tema. Porque isso foi muito determinante por tudo que aconteceu e pelo que eu passei na época. É interessante, né, Matheus? Porque assim, essa fala do Matheus, ela é muito importante para esse momento que a gente está discutindo a saúde mental. Porque quando o teu colega não está bem e você está atento ao que está acontecendo, né? O corpo fala. Sim. O corpo fala. Né? Então, se eu estou ali no dia a dia contigo, né? A gente divide a mesa quase. Né? A gente se vê... Eu passo mais tempo contigo, né, no trabalho do que na minha própria casa, certo? A ponto de... A gente sabe, inclusive, quando o nosso colega pisa, como ele está pisando, o caminhar dele, a apresentação pessoal. O semblante, né? Porque quando eu não estou bem, eu já vou me descuidando, né? Eu também, o exemplo, né? Eu falo, né? Falo. Sou bem comunicativa. O dia que eu estiver muito quieta, vai ser perceptível, né? E são coisas simples, assim, no dia a dia que a gente acaba percebendo. Os sinais que a gente vai dando. Sim. Assim, se chega no trabalho, se já não dá um bom dia ou não recebe um bom dia de certa pessoa, você já pode saber se tem alguma coisa diferente ali. Sim. E isso eu sinto muito isso lá no nosso ambiente, na Next, que é um lugar, posso dizer, diferenciado, não é jabá. Porque eu já passei por algumas empresas, eu tenho aí uns 10 anos de comércio exterior, então já deu para perceber que é um local que te deixa muito à vontade e muito aberto a esse tipo de discussão no dia a dia mesmo. Chegar com um colega, conversar com ele, perguntar se está tudo bem, se está tudo certo e pedir ajuda. Pedir ajuda se estiver ruim, que a gente sempre vai ter alguém ali ao do nosso lado para nos ajudar. E é importante assim, né? Então, de repente, o colega foi diagnosticado com depressão. E ele falar, né? Olha, gente, fui diagnosticado com depressão, estou tratando, estou tomando medicação. E assim, porque os colegas do entorno, eles precisam saber. Porque eles podem ajudar. Porque ele vai começar a tomar medicação hoje, por exemplo, ela não vai fazer efeito amanhã. Sim. Ela não vai fazer um efeito dali um mês. É um processo, ela vai começar esse processo por 6 meses e ele vai ficar um tempinho ali. E esse coletivo,
dá muita força. É uma rede de apoio, né? Exatamente. Para superar isso. Esse é um dos grandes papéis que as empresas precisam desenvolver, que é a rede de apoio, né? Em todos os sentidos, e até nos casos mais graves, né? Sabe que o colega não está bem, que ele está passando por uma fase difícil, ele não veio trabalhar, liga, manda mensagem para saber como ele está, se está precisando de alguma coisa. Não é porque ele não veio, é para saber como ele está, né? Entender o que está acontecendo do outro lado, né? Exatamente. Como vocês acham que a gente pode criar uma rotina mais saudável, né? Mais equilibrada para a gente cuidar mais da nossa saúde mental? É bem isso, né? A rotina. Né? Não é ser aquele fanático do Começar planejamento, por aí, né? Mas a gente precisa ter uma rotina. Essa rotina ela precisa incluir uma boa qualidade de sono. O sono ele tem que ser reparador, né? Hora para dormir e hora para acordar. Ambiente para dormir. Né? Hoje as pessoas dormem ouvindo música, dormem com fone de ouvido, dormem assistindo televisão. No último minuto, larga o celular e daí vira fecha pro o olho, lado. né? E aí elas dormem por obrigação. Sim. Exato. Elas fecham o olho e fingem estar dormindo até que o sono chegue, né? Sim. É como se fosse lá desligar o botão, e não é assim que funciona, né? A gente não é um computador que vai lá, aperta o botão e deleta tudo. Não funciona dessa forma. Né? A gente vai reproduzir muito daquilo no sono, né? O sono, ele tem que ser um sono reparador. É possível, quando não se tem uma rotina, por exemplo, uma higiene do sono, né? Que a gente fala, que é você se preparar para dormir, um banho para relaxar, não se alimentar muito antes de dormir, não ficar nas redes sociais, tá? Qualquer tela, na verdade. Qualquer tela, né? televisão e computador e celular. Porque senão o teu sono ele vai ser muito agitado, os sonhos serão agitados, né? Você vai reproduzir muito durante o sonho, porque o sonho ele é uma elaboração onírica. Então, o que eu vivi durante o dia, eu vou estar reproduzindo à noite, né? Por isso que às vezes eu tô dormindo e trabalhando. Exato. E aí inclui coisas desejáveis e indesejáveis. Então, como eu falava, a higiene do sono ela é muito importante, né? Fazer a higiene do sono vai garantir para o indivíduo uma boa qualidade do sono. Porque durante o sono a gente reproduz muito do nosso estado de vigília, né? Aliado, e aí a Bruna também me ajuda, aliado às questões inconscientes. Né? Freud já dizia, a gente se revela muito no sono. No sonho, a gente realiza coisas imaginárias, desejáveis e indesejáveis também. Então, revive muito, né? Aquilo que você não conseguiu dar conta no trabalho, é muito provável que você realize durante o sonho, né? Às vezes acontece. A Gabi fechando 5 vagas no sonho. E o que acontece muitas vezes, né? Esse sono, ele não é reparador. Por isso que muitas pessoas acabam acordando cansadas. Pedalaram a noite inteira durante o sonho, caíram no precipício, né? Tem uns sonhos que a gente acorda mais cansado do que quando foi dormir. Sim, porque é muito próximo do momento de acordar, então você está com aquela memória muito fresquinha. Sim. Né? Então, a higiene do sono, ela vai te garantir uma boa qualidade de sono. Aliado a isso, alimentação. A alimentação não é suplementação. Agora, todo mundo quer tomar baga para tudo, né? Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar com a pele assim, remédio para isso, remédio para aquilo. Mas tudo isso, né? Tá nos nossos alimentos, nas nossas escolhas, né? Quando eu vou lá no mercado e escolho uma caixinha para facilitar a minha vida, é uma escolha que eu estou fazendo, né? Os ultraprocessados e tudo mais, né? Os relacionamentos, né? As nossas escolhas de relacionamento. Às vezes eu estou insistindo numa relação que é tão tóxica, mas por que eu insisto naquela amizade? Por que não é amizade? Por que eu insisto naquele vínculo que não tem vínculo, né? Trabalhar em lugares que tem muito a ver com essa ideia, com essa visão de mundo, né? Quando o Mateus fala do local que ele está, né? E ele fala com todo o brilho nos olhos, né? Quando a gente fala de um local que a gente perdeu o brilho nos olhos, é porque aquele local não está nos fazendo bem. Então a gente não precisa ter medo de mudar, sabe? Essa ideia que a gente tem que estar sempre no mesmo lugar, né?
você continua no lugar enquanto for prazeroso para você. Não que a gente só tem que fazer coisas que dá prazer na vida, né? A gente precisa trabalhar e precisa gostar do nosso trabalho. Porque senão a gente não vai evoluir nunca, né? Nunca. Os caras estagnados no mesmo lugar. E vocês têm alguma rotina para cuidar disso? Olha, eu tento sempre ir todos os dias na academia. Faço um exercício físico com pedalada, musculação, passeio com meu cachorro. Então, essa questão de manter uma rotina é essencial, né? Começar o dia com uma boa alimentação, café da manhã reforçado, para a gente poder ir para o trabalho já sem nenhuma preocupação, porque não tem coisa pior do que tu ir para o trabalho com fome. Uhum. Isso é horrível, já passei por isso. Sai na pressa, porque durmo mal, não tomo um café da manhã direito, vou pro trabalho com pressa e passo o dia inteiro com fome até a hora do almoço. Ou às vezes até nem almoço, enfim. Então, manter essa rotina de alimentação saudável, fazer exercícios físicos diariamente, isso aí faz parte da minha rotina e eu tento exercer isso todos os dias. Nem sempre é possível, mas a gente tenta. A gente tenta, né? A gente tenta. Você, Bruno? Pra mim, o horário do almoço ali, ir em casa, almoçar em casa, me desconectar um pouco ali do trabalho, né? Ter aquele momento ali já faz toda a diferença no meu dia a dia, né? Volta com mais gás. Isso, exatamente. E até minha mãe até fala, meu Deus, tu veio lá do centro, guria, só pra ficar 1 hora aqui em casa. Pra mim faz diferença. E outra coisa também pra mim é tempo de qualidade com a minha família, né? Com meu namorado, com os meus pais, com minha avó e tudo mais. Isso faz muita diferença. Me desconectar um pouco do celular final de semana, né? Agora meus pais estão morando em outra cidade, então eu vejo eles só final de semana. Então, quando eu vou pra lá, né? Hoje, graças ao home office, hoje de noite eu já vou pra lá, eu retorno no domingo. Então, é um momento que eu me desconecto de tudo, né? E fico lá com eles com tempo de qualidade. Isso, pra mim, me reabastece, né? A gente precisa desses movimentos para se reabastecer, né? Sim. Eu sou obrigada a ter uma rotina, né? A rotina faz parte da minha vida, até porque coordeno um curso, sou mãe de 2, casada, sou filha, sou madrinha, sou, né? Vários papéis que a gente desenvolve e eles são muito importantes para mim, né? Mas eu acho que o Matheus fala uma coisa muito, muito bacana, assim, né? Começar o nosso dia. Essa rotina ela tem que ser impecável. De você acordar bem, né? Aquele que toma um banho de manhã, depois do banho tomar um bom café, aquela pausa do café. Acorda meia hora antes para tomar um café com qualidade, né? Não sair atropelado. O sono, né? A espiritualidade, que ela também é muito importante. Nós não estamos falando de religiosidade, mas do que você acredita, como é que você percebe esse vínculo, né? A fé ela é importante para você, porque ela faz com que você também tenha certeza que aquele dia as coisas vão acontecer como você planejou, né? O estudo, né? A gente tem que estudar, a Bruna sabe, né? A gente escolheu psicologia, vai estudar até, né? Todo dia tem coisa para ler e para ouvir, matéria e artigos, né? Se preparar para o outro dia, então, ao término do dia, antes de eu tomar meu banho para dormir, eu preparo tudo que eu vou precisar para outro dia, desde meu computador, a minha bolsa, o lanche que eu vou levar. E o final de semana, isso, né? Essa qualidade com a família, com o teu grupo. Nessa nossa região tem muito ferino, né? O pessoal se encontra com os ferinos. Então, esse tempo de qualidade com as pessoas, né? Porque isso vai evitar o desenvolvimento do estresse, que vai levar a outras doenças mais graves. Né? O autoconhecimento é muito importante, né? Isso. Saber o que vai funcionar para si, para ter bons escapes, né? Isso. Como tu estava comentando naquela hora. Tem gente que o escape é o excesso de bebida, né? Então, ter esse autoconhecimento para saber o que faz bem para si, tanto fisicamente, mentalmente, né? Isso colabora muito de uma forma saudável, né? E a Bruna fala algo importante também, né? No meu momento de declínio, né? Quando eu estou mais down ali, o que eu faço? É um chocolate? É uma leitura? É um soninho?
justamente para não buscar outras alternativas Sim, que são mais danosas, né? sim. E também ir testando, né? Pode ser que não dê certo, por exemplo, eu queria muito desenvolver o hábito da leitura. Mas eu ia sempre ler antes de dormir, quando eu já tinha trabalhado o dia todo, já tinha ido para a faculdade, já tinha gasto toda a minha energia, daí eu ler. Daí o que acontecia? Eu tinha sono, eu não conseguia captar todo o conteúdo. Aí hoje, às vezes meio-dia, às vezes no final de semana, quando eu tô descansada, porque eu achava que era coisa da minha cabeça, assim, né? Meu Deus, eu não consigo absorver o conteúdo. E na verdade não, É porque era funciona para uns, não Não funciona funciona para pra todos. exatamente, né? porque o meu corpo já estava tão cansado que eu não conseguia incluir o hábito da leitura, que é algo, né, que traz conhecimento, traz desenvolvimento, é o momento de relaxar. Para mim, naquele horário não estava funcionando, né? Sim. Mas se trocar o horário, deu certo, né? Uhum. Faz Então, parte da às minha vezes- rotina do sono, É. isso. Eu, depois do banho ali, vou pra minha cama, leio um livro e já não mexo mais no celular, assim. Já acabou. O que foi, que não foi só amanhã. Uhum. E aí, bola pra frente. E a gente já tem muito estresse no nosso dia a dia, né? Isso é normal. Tem dias estressantes. E, Luciane, existe uma diferença entre o estresse comum e o burnout? Sim. A gente precisa entender que o estresse, ele não é esse vilão que todo mundo coloca, né? O estresse, e a própria física vai dizer isso, ele é um mecanismo de adaptação a uma nova situação. Então, o Matheus, acostumado a acordar cedo, tomar um café e tal, aquele dia ele botou 5 minutos a mais, perdeu a hora, ele vai ter que sair correndo, e quando ele sai correndo, ele já tem uma descarga adrenérgica, o coração vai bater mais rápido, essa coisa arada toda, né? É uma resposta É uma natural, resposta né? natural, Do né? corpo. Ah, não, tem que pegar o ônibus, né? Foi até o ponto, chegou no ponto, o ônibus foi. Nossa, aquilo, e agora? O que eu vou fazer? Perdi meu ônibus, né? Olhei o compromisso, né? Horário. Então, o nosso corpo, ele vai responder a isso. Ele vai se adaptar a essas situações. Depois que passar, né? Passou aquele susto, adrenalina baixa. O que ocorre é que por falta de uma rotina adequada, por falta de planejamento, a gente não falou também de uma questão que é muito importante em relação à saúde mental, que se chama disciplina. Quem é disciplinado é mais ético, quem é disciplinado não se aproveita dos outros, quem é disciplinado não faz o outro ficar esperando, cumpre com o que se compromete, né? Então, a disciplina, ela gera um certo conforto e um bem-estar no grupo, né? Então, o indivíduo que ele é disciplinado, ele tem uma tendência menor de desenvolver o estresse, porque ele se organiza. Não que ele não vá se desorganizar, não que ele não vá se perder em alguns momentos, isso ocorre, é natural. Mas o que está acontecendo é que as pessoas vivem o acúmulo do estresse. Deixa tudo para a última hora, deixa tudo para depois, Não se vai organiza, deixando, né? vai deixando, acha que vai passando, aquele mal-estar acha que vai passar, aquele taquicardia acha que foi só esse momento, aquela tremedeirinha acha que foi só agora, a perna que parece que o joelho vai cair, né? A voz embargada, isso vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Você não presta atenção, né? Você não vai atrás, você não vai entender a causa disso. E aí as palavras não ditas também, elas vão ficando, o corpo vai assumindo tudo isso, né? O corpo vai somando, vai né? somando, né? E aí nós temos uma possível instauração aí de uma doença maior, que é o burnout, né? Que é uma síndrome, né? Crônica, né? E ela é crônica, tá? Ela é tratável, mas ela é crônica. E precisa de um tratamento a curto, médio e longo prazo, né? Porque a gente tem pacientes que, inclusive, têm outros sintomas juntos, como a dermatite, a alopécia, a insônia ou a hipersônia, a anorexia, né? Muitas vezes, ou a compulsão por comida, né? A fadiga crônica, a exaustão. Então, a gente diz que, respondendo ali a tua pergunta, se a gente falar do estresse, é aquela coisa momentânea na hora, o corpo, né? Adrenalina ali. Tipo assim, vamos pensar, a gente tá na BR, vem vindo, carro da frente, dá uma freada, você freia. Ufa, não bateu.
até o teu corpo acalmar, né? Mas ele acalma, ele retoma a homeostase. Na síndrome do Burnout, não. Né? Ele vai precisar de ajuda para retomar essa homeostase, ele vai precisar de se afastar daquela rotina, se afastar do ambiente, que é o causador, né? Às vezes ele não consegue nem voltar, tá? Muitas vezes não consegue, né, dependendo do estágio. É muito comum, né? Não conseguir voltar, se reorganizar na vida, né? Então, precisa, sim, de um apoio para se reorganizar, para seguir em frente. Segue em frente. Mas é preciso entender como uma síndrome que ela requer muito cuidado do indivíduo, da família, da sociedade. E como vocês acham que a empresa pode ajudar nesse sentido, né? Que políticas práticas, né, as empresas podem ter para deixar um ambiente mais saudável, pensar mais, sabe, nesse cuidado? Eu acho que o essencial que a Lu até comentou ali no meio do caminho, né, é a questão da escutativa e de tornar o ambiente seguro para que as pessoas se sintam à vontade em conversar, em falar o que está sentindo. É essencial. Também a questão da terapia, né, já falando da Next em si, a gente proporciona para os colaboradores, né, 2 consultas com psicólogo mensais. Então, acredito que isso é indispensável, né? E também a questão da flexibilidade home office, isso no meu ponto de vista, né? Claro que vai de pessoa para pessoa, tem pessoa que funciona muito bem no home office, mas tem pessoa que não funciona muito bem, e tá tudo bem, né? Mas no meu caso, ele me proporciona, no final de semana, ficar com a minha família. Então, para mim, isso me deixa muito mais feliz e eu produzo muito mais com isso, né? Por exemplo. Então, para mim, isso é indispensável. Essas políticas, elas auxiliam demais, né? E vocês percebam que não são grandes movimentos, tá? Não, quando a gente fala de uma escuta ativa, desse indivíduo se sentir seguro, dele conseguir confiar naquele ambiente, ele conseguir confiar em quem vai escutá-lo, né? Isso não é um custo, né? Não requer custo, porque a pessoa que está ali responsável pelo setor de desenvolvimento, ela está ali para isso, para ajudar as pessoas a se desenvolverem. A gente tem visto também políticas de desenvolvimento pessoal, que elas são muito importantes. A gente não pode, muitas vezes, atribuir à empresa a culpa de todos os nossos problemas. Tá? E eu acho que isso precisa ser muito bem falado, porque muitas vezes quando eu chego na empresa, eu já tenho uma história, né? Às vezes até uma história de violência, sabe, gente? Uma história de negligência na infância, na adolescência, né? Uma história de abandono. Mas a empresa, ela, através dessa possibilidade de conhecer as pessoas que ali estão, ela pode proporcionar momentos que essa pessoa pense em se desenvolver, pense no autoconhecimento, né? E quando eu falo desenvolvimento, não é só o pessoal, é o técnico também, né? Hoje as pessoas, quando eu estou do lado do Matheus e eu estou vendo que ele está indo para frente, eu me sinto motivada também a buscar mais, porque eu quero chegar onde ele chegou, né? A gente tem os modelos das pessoas, como elas chegaram ali, né? Pessoas que têm grandes conquistas. E não chegaram fazendo barulho, soltando purpurina, jogando foguete. Não, chegaram com muito trabalho árduo, né? A gente se espelha muito também, né? No que a gente tem do nosso lado ali. Então, nos próprios colaboradores, gestores, enfim. Eu, quando estou em sala de aula, eu sempre digo assim, né? Eu quero que os meus alunos sejam... Eu trabalho incansavelmente para que os meus alunos sejam tão felizes profissionalmente quanto eu sou. Porque eu sou de um tempo onde ninguém acreditava na psicologia. Né, Bruna? Não é esse boom que a gente tem hoje, de quase 1.900 alunos. Nós temos quase 1.900 alunos na psicologia, gente. Tá? E eu lembro do papai, o papai dizia assim, mas minha filha, fazer psicologia, né? Não é futuro. Porque o psicólogo, eu peguei um tempo que era
da institucionalização. Então, o psicólogo era visto com aquela pessoa que só lidava com a doença mental, né? E que uma elite buscava análise, né? O divã de Freud. E eu falei, não, eu vou fazer diferente. E eu não tenho um dia na minha vida, nem um dia, que eu fiquei desempregada, né? Muito pelo contrário, teve um momento que eu tinha 4, 5 empregos, trabalhava na FURB, na Univale, no Hospital Santa Catarina. Depois a gente vai selecionando, vai, né, fazendo as nossas escolhas. E tem muita demanda. Muita. E eu sou muito feliz, né, no que a gente faz. E isso porque eu me espelhei em pessoas muito boas. Eu sempre tive bons professores, tive bons gestores, né? Eu tenho uma nossa vice-reitora, meu Deus, ela é uma mulher que eu me espelho nela. Ela é gigante na pesquisa, ela é gigante no que ela faz. A professora Priscila é uma pessoa fantástica. E ela impulsiona todo mundo junto com ela, né? E eu penso que são esses modelos. Né? A gente tem um reitor, que é o professor Valdir Sequinel. É reitor, ele é compositor, ele é cantor, ele é pesquisador. Um gênio. E uma pessoa de uma seriedade, de uma simplicidade, de uma humildade, né? Então, são esses modelos que a gente vai olhando, que a gente vai, né? Os nossos pais, que são as nossas referências, né? Tem a referência do seu pai, a referência da sua mãe. Eu tenho um pai que 81 anos, todo dia ele vai para a empresa. Eu tenho que ser melhor, né? Eu me espelho nisso, né? Uma mãe que dedicou a vida para a gente estudar e trabalhou para a gente estudar. Então, ser grato a isso tudo faz parte da promoção da nossa saúde mental. Quando o Matheus fala, por exemplo, da esposa dele, eu tenho certeza que ele é grato por ela, porque ela caminhou com ele, né? Senão ele não traria ela para esse momento. Sim. Né? Quando a Bruna fala, não, eu vou em casa almoçar com os meus pais, a avó, é porque nós somos gratos a essas pessoas, elas são nossas referências. Elas não estão num pedestal, elas não estão na capa de uma revista, elas não estão sequer nas redes sociais, mas elas são modelos. Né? E esses modelos que a gente tem que buscar são os modelos reais. E assim a gente vai conseguir promover cada vez mais a saúde mental, sendo verdadeiro, livre, se comprometendo com o outro, né? Enquanto gestor, com a saúde e o bem-estar do outro, se preocupando, como diz a Bruna, genuinamente. Né? É claro, existe a empresa, existe a produção, a gente tem que mostrar resultado. E para isso nós estamos aqui. Porque nós precisamos, sim, mostrar resultados. Senão não há sentido. Empresa não é instituição de caridade. Penso dessa forma. Matheus, quer contribuir? Bom, eu acho que entrando nessa questão dos gestores, né, eu acho que é fundamental que os líderes sejam fonte de inspiração. Porque a gente tem inúmeros exemplos, a gente pode enumerar e não cabe nos dedos da mão aqui os exemplos que nós temos dentro da própria Next, dos nossos colaboradores que começaram como Talents, que é o nosso projeto de capacitação, né? Para descobrir novos talentos. Que são de jovens que entram sem experiência nenhuma no agenciamento de carga. E hoje E a gente desenvolve assim, né? Sim, e hoje nós temos casos de talents que são gestores, são supervisores, estão especialistas. Bacana. Então, Vários assim, casos. a gente acompanhar o crescimento dessas pessoas do nosso lado, sem o sentimento de inveja, sem o sentimento de derrotismo, mas usando eles como inspiração, a gente vai promover não só a nossa saúde mental, como a de todo o ambiente. Então, acho que o papel do líder, do gestor, como uma fonte de inspiração é fundamental. Isso é uma política que eu acho que deveria ser mais implementada e continuar sendo exercida na Next, que isso vai levar a empresa como um todo e todos os seus colaboradores para um patamar acima, assim, maior, de qualidade de vida, de produtividade no trabalho. Então, o caminho é esse. A próxima pergunta era justamente quais as práticas a Next tem para promover a qualidade de vida, né, para cuidar da saúde mental, mas vocês já falaram bastante, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, porque a gente acabou incluindo também ali na pergunta anterior. A gente também tem a Unimed, né, que nos possibilita ter consulta com psicólogo, psiquiatra também, né, que contribui para a saúde mental. A gente tem o Gympass também,
que a gente tem desconto com academias, crossfit, né? Para colocar ali no dia a dia também, né? Como a Lu comentou, na rotina é muito importante. E no mais, né? Tudo que a gente comentou anteriormente. Tudo que a gente já falou aqui, né? Isso. Lembra de mais alguma coisa, Matheus? Eu acho que dá pra gente adicionar também que os nossos gestores não fazem microgerenciamento. Eles são presentes, eles são empáticos, mas eles não ficam em cima da gente. Eles não acreditam pressionam. no seu trabalho, Eles acreditam, né? eles sabem o que a gente está fazendo e não ficam nos cobrando incessantemente, em cima, incisivamente, nem de uma maneira tóxica. Porque a gente sabe que líderes tóxicos são um dos principais fatores hoje que prejudicam a saúde mental, né? É a questão que eu falei da presença, né? O líder Uhum. estar presente não significa que ele tem que estar grudado em você. Uhum. Mas ele está presente porque a forma dele gerenciar, né? E a gente sempre fala de uma liderança motivacional, né? De que ele te dá o norte para você trabalhar com tranquilidade, mas ele está presente no que você faz. O que você precisa, você sabe que pode contar com ele. E ele está acompanhando o que você faz sem estar te vigiando. Ele te acompanha, né? A gente fala muito da presença materna, né? A mãe, muitas vezes, não é a quantidade do tempo que ela está ali, é a qualidade do tempo. E isso é liderança, né? A qualidade da liderança, né? De saber, de dar confiança para o liderado, de dar responsabilidades, né? Saber delegar. Saber delegar, não precisar estar cobrando, porque quando ele delega, né, Ele já sabe que a pessoa tem potencial, né? E que vai entregar, né? E isso é fantástico. Né? A gente tem muito isso na Next, né? Eu acho que a gestão de pessoas sempre foi o foco ali. E que bom que vocês também acham dessa maneira, né? Isso é muito importante. Não é à toa que a gente é um GPTW, né? Com certeza, número 1 do estado e breve número 1 do Brasil. Exatamente. Eu acho que outra coisa também é a questão do ambiente seguro para erros, né? Na Next a gente tem muito a questão de se errar tá tudo bem, vamos aprender, vamos continuar, né? Então acho que... E não tem aquela questão da punição também, né? Tanto psicológica quanto na fala, assim, tudo mais. Então eu acho que isso é uma... Não tem explicação nesse sentido, né? Porque coopera muito para o desenvolvimento pessoal e profissional também, né? Porque internamente o indivíduo ele já se cobra. Sim. Então, internamente a gente já tem uma estrutura que nos parabeniza pelas coisas boas que a gente faz e essa mesma estrutura nos pune severamente. Então, quando alguém vem com essa cobrança de que você errou, de que é como se eu estou sendo recobrado e aquilo é muito mais sofrido. Sim, muito, né? por outra pessoa ainda, né? Então, e é muito bacana, assim, né? Eu fiquei muito contente de estar aqui e muito feliz, principalmente com o convite, né? Quando o Bruno me ligou, o Bruno é uma inspiração para mim. Eu acho que a Next tem a cara do Bruno, o jeito do Bruno, né? E ele sempre foi assim, né? Desde a época de quando ele era aluno, depois quando era estagiário, e sempre foi a mesma pessoa e não mudou no sentido de ser diferente da sua essência, né? De atrás do que ele acreditava, do que ele acreditava. Né? E desde que ele abriu a Next, ele sempre acreditou no potencial das pessoas, né? A gente trocava muitas ideias, a gente conversava muito, fomos colegas de comércio exterior muitos anos, e essa preocupação, ela não foi só momentânea, no sentido de criar uma empresa e dar certo, mas ela perdura, né? E isso é visível quando a gente conversa com os colaboradores, quando a gente encontra as pessoas que trabalham na Next, a satisfação. É o que a gente diz, né? A Next já cresceu pra caramba, mas ela não perde a essência. Exatamente, é isso aí. Então, pessoal, a gente está chegando no fim do nosso podcast. Eu, como psicóloga, me sinto muito honrada também da gente estar aqui falando sobre esse assunto. É um tabu ainda, mas a gente está lidando, acho que a gente conseguiu lidar de uma forma muito, muito tranquila, né? A gente conseguiu, acho que, passar muita informação também, então eu espero que ajude as pessoas de alguma maneira.
E quero agradecer imensamente, Luciane, muito obrigada Imagina, por ter eu que disponibilizado seu agradeço. tempo. Você contribuiu muito pelo seu conhecimento, muito obrigada, tá? Agradeço demais, né? E é isso que a gente precisa, né? Se a gente, nós como psicólogas, nós estudamos e nos dedicamos à promoção da saúde mental, a promover uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, a gente também precisa falar sobre, né? Em momentos como esse colaboram Isso. para quebrar esse tabu, né? Com certeza, né? Agradecer também, Matheus, por compartilhar um pouquinho da sua história também com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder compartilhar e espero que ajude e conscientize as pessoas a procurarem mais informações e se informarem e não deixar a bola de neve crescer, né? Agradeço muito pela oportunidade de poder falar um pouco da minha história. E muito obrigada, Bru, por compartilhar com a gente também, trazer o seu conhecimento também, tá? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho. E vamos usar Conexa, plano de saúde mental, vamos regularizar nossa rotina. Isso aí. Então é isso, muito obrigada. Valeu. Valeu, Tchau, obrigado. tchau. Tchau.